Estamos de volta com o Observatório Cultural de hoje, conversando com o Sérgio Andrade e a Yara Salles, eles que trazem a João Pessoa o espetáculo Peba. Vocês falavam agora no primeiro bloco sobre a pesquisa de vocês, né? desse corpo brincante, dos folguedos populares e também desse corpo, como se citou o caso dos pescadores, né? Esse corpo mais cotidiano também, que se manifesta em movimento, né? E como essa pesquisa virou corpo em vocês, virou movimento? Como é que vocês fizeram um processo criativo de transformar a pesquisa em resultado? A gente faz uso de diversos motes, né, de processo criativo. Enfim, a gente usa muito imagem. Nossa, é muita coisa, mas tem vários processos. Tem o processo da leitura, da pesquisa, né, de ir atrás de fontes, de textos, tem o processo de imagens, de quais são as imagens que aparecem. Imagens, às vezes, por exemplo, existe um bonequinho, um brinquedo popular, que ele está presente em cena porque eu estudei como que ele se movimenta, como que ele se articula, e eu estudei a articulação dele, e isso eu trouxe para o estudo corporal e isso virou cena também. Então, existem memórias memórias, né, de coisas vividas nesse ambiente. No ano da pesquisa, o carnaval, por exemplo, já não foi o mesmo carnaval, não fui para o carnaval civil, assim, vou brincar. Já fui para o carnaval com outro olhar, eu já senti o corpo, né, assim, aquele corpo no meio da multidão, como que aquilo reverberava. Então, tem várias etapas. Tem algo que tem a ver com a gente lida muito com os processos de como que a gente constrói as palavras para dizer as coisas que queremos dizer também. Palavras e objetos, coisas. Então, às vezes, para poder, como a gente falou sobre a noção de Peba, por exemplo, né? Era porque estávamos pesquisando o trânsito de Pernambuco e Bahia e acidentalmente chegou a sigla Peba, e de Peba veio a noção de precariedade. Então tem um processo que a gente repete muito, que são essas associações de palavras, objetos e coisas. E o que a gente tenta fazer depois é criar modos de traduzir essas associações, né? Então, por exemplo, se de Peba há algo ali que tem a ver com a precariedade, tem a ver com Pernambuco e Bahia, então a gente começa, dentro desses estudos locais, das culturas locais de Pernambuco e Bahia, a gente começa a caçar aquilo que está mais próximo da noção de precariedade. E aí tem, dentro da pesquisa, por exemplo, eu gosto de trabalhar, às vezes, com uma noção de analogia intersemiótica, que é a ideia de você buscar processos de tradução que passam por níveis imagéticos, níveis diagramáticos e níveis metafóricos. É um pouco teórico isso, mas é a ideia de pensar como que essas associações podem ser trabalhadas a nível de imagem, né? Tem algo que é por níveis de similaridade, então esse corpo é similar a esse tipo de gesto e de assunto que estamos interessados. Há outros que têm a ver com diagramas, que é a maneira como que aquilo se organiza, se estrutura, né? Como se tem partes, se está conectado a outras coisas. Então a gente também procura reforçar esses diagramas daquele objeto, daquele signo, daquela informação que a gente está trabalhando, dos materiais que está trabalhando. E há um outro processo que é metafórico mesmo, que é de que tipo de sensação e de traduções de outras coisas aqueles objetos podem nos levar, né? No caso do boneco, do brinquedo torto, que é um cavalinho, eu não sei se aqui em Paraíba tem um cavalinho que você aperta embaixo e ele quebra, né? Então tem uma coisa ali desse cavalinho, dessa lógica de um cavalinho que se desmancha e retorna, que quando Yara está em cena, ela está tanto experimentando ali relações que são imagéticas, é realmente uma relação de similaridade, ela tem algum desejo de mímese daquilo, né? Mas quando aquilo vai para a cena,
essa referência não está lá, né? Quem observa aquele desenho do corpo desmanchando e retornando não sabe que iniciou de um processo de um bonequinho que se desmancha. Que funções vocês exercem no espetáculo? Certamente não é uma cada um, porque é arte cênica a gente nunca faz uma coisa só. Então eu queria que vocês apresentassem as funções de vocês e também os outros componentes que fazem junto com vocês o PEBA. Eu danço, né? Sou performer, também divido a dramaturgia com o Sérgio. Sou designer, sou produtora, o que mais? Às vezes ajudo a montagem. Todo mundo faz um pouquinho de tudo, né? Na verdade é tudo muito... Fica até difícil montar a ficha técnica. Sabe que isso é uma coisa? Porque desde 2012, que foi a primeira ficha... 2013 a primeira ficha, a gente olha para a primeira ficha e olha para a de hoje e já mudou muitas vezes. Isso é um problema, porque quando você lida com trabalhos colaborativos, definir também o que você faz é uma questão. Né? Tipo assim, eu não era diretor desde sempre desse trabalho. Apesar de que eu já tinha feito vários trabalhos de direção com a Yara, eu dirigia sempre. Mas a princípio eu era um pesquisador convidado, ela tinha me chamado para orientar a pesquisa. Quem são as outras pessoas que compuseram também esse processo? Claro, deve ter muita gente, mas assim, basicamente, para a gente fazer uma pequena ficha técnica. Tom Lin Cheng, ele divide a cena comigo, é um músico performer, ele trabalha com um princípio chamado Live PA, né, que é de execução na hora, né, ele vai construindo a trilha, tem algo já pré-moldado, mas também na hora ele também vai fazendo. Ele é o diretor técnico de montagem, ele diz que ele faz serviços gerais, porque na verdade que é isso, ele fez a trilha sonora, ele compôs a trilha sonora, ele idealizou É tudo muito dividido, tá? Mas enfim, ele também é o cenógrafo, ele também é o iluminador, ele também é o montador, ele também divide o design comigo em alguns momentos. E tem algo que, assim, também de que cada um pode colaborar, né? Assim, como ele é arquiteto, e tem formação em arquitetura e é músico, então é evidente que tem algo ali da execução do cenário que depende muito dele, do esforço do que ele também pode produzir, né? E algo que também vem da nossa demanda, que a gente faz assim, tem umas ideias, aí teve uma hora que ele pensa, olha, para de ter ideia, porque as ideias chegam uma hora que começam a esgotar também, né, o trabalho. Então aí a gente começou... sobrava para ele construir, né? Que ele, de fato, efetivamente, que foi ele que construiu as gambiarras, enfim, as caixas de som eram deles. São caixas de som reaproveitadas, que estavam quebradas, e ele foi reformar, porque essa noção do PEBA... Estavam PEBA, exato. Então vamos reaproveitar as caixas, refazer as caixas, e quando a gente fala assim, vamos refazer, quem fez realmente foi Tom Lin, não foi a gente. A mão na obra é com ele. A gente teve a ideia, e ele também foi trazendo. Você ajudou uma gambiarra, teve uma gambiarra que sim, eu fui lá e fiz e tal, mas tem algo... Aí, por exemplo, eu tenho formação em filosofia também, sou professor de dança, então me interessa a produção de discurso sobre a obra, escrever sobre a obra, escrever a dramaturgia, escrever os textos. Havia textos que, na verdade, já estão contaminados de biografias, coisas que Yara escreveu sobre o próprio processo e que eu ali olho para aquele texto e tento readaptar o que eu escrevi. Então tem algo da colaboração também que vai sendo, que vai alterando os trabalhos. E isso tem a ver com a performance, que eu falei inicialmente, que performance não é somente a linguagem, é sobre o modo de fazer, como você faz, né? Tipo assim, é como você faz as coisas, tipo... Era uma gambiarra, e essa gambiarra era porque a gente ensaiava dentro de uma sala de casa e essa gambiarra estava lá, a gente fez, vamos aproveitar a gambiarra. A gente aproveitou a gambiarra e fez, vamos fazer mais uma? Precisa mais outra. E esse espaço está precisando de uma gambiarra de 50 lâmpadas. Aí vamos fazer mais. É uma grande instalação, né? Hoje em dia é um trambolho. Né? Em termos dessa transformação que você fala, vocês estão em circulação, passaram por vários estados, cidades, até várias regiões do Brasil e entraram em contato com esses corpos, com essas diferentes movimentações, diferentes manifestações. E imagino que esse conceito da transformação, essa circulação também foi transformadora para vocês. Como foi essa experiência de colocar o espetáculo em circulação,
de ter diferentes públicos olhando para vocês, né, participando junto com vocês do PEBA. Como isso transformou o que hoje é o PEBA? Transformou muito positivamente. A gente percebe muito claramente que o espetáculo ganhou muito, amadureceu muito nesse percurso e com certeza devido a essa, de fato, a gente foi para o norte, fomos para o sudeste, fomos para o Recôncavo Baiano, que é para cidades que também estavam muito fortemente presentes na pesquisa, então levar para essas cidades foi muito simbólico também. Como existem citações musicais na obra de Maragogipe, né, da Orquestra Maragogipe, que foi uma das cidades que a gente foi. Então, como que eles receberam a obra foi muito significativo. Tem algo da repetição também no trabalho, né? Oportunidade. Isso em dança, a gente estava parando para contar, a PEBA já fez mais de 40 apresentações, sendo que é um espetáculo, um solo duo, né? São duas pessoas em cena. Em dança, você fazer 40 apresentações de um trabalho é muito, né? Assim, e essa circulação deu oportunidade de a gente fazer mais de 10 apresentações seguidas e em ambientes diferentes, né? Então isso também cria uma qualidade de corpo, também de prontidão, de poder resolver os problemas. O espetáculo cresce também, se profissionaliza também nesse sentido, né? Porque como a gente estava ali agora fazendo a montagem, aí a gente foi lá e foi botar na tomada e aí não estava ligando e aí a gente já sabe, olha, isso está dando curto, então é melhor a gente ver, já puxar outra tomada. Isso há 2 anos atrás a gente demorava muito mais, né, para entender. A gente ficava lá insistindo, não vê aí a tomada, aí queimava todas as lâmpadas, aí perdia o material. Então a gente tem algo que a gente aprende também, né, no exercício do repetir também, do fazer de novo. Vejo o PEBA, eu acho mais bonito do que antes, assim, tem uma força e a Yara em cena, é muito bonito ver ela em cena, assim. Eu me emociono mais hoje, assim, sabe, do que no começo. No começo tinha uma coisa que era resolver os problemas. Agora acho que os problemas já estão mais ou menos resolvidos e agora é a hora que o trabalho começa a ganhar força, de tipo assim, agora você vê a qualidade dela como performer, lidando com ambientes super insólitos às vezes, né? Tipo, com pessoas que às vezes não estão acostumadas com aquela linguagem, porque PEBA é uma ocupação também, a gente vai para ambientes que não são de teatro necessariamente. Então você vai às vezes ocupar uma casa e aí chama a pessoa... Um hall de um foyer. Um foyer ou um jardim, sabe? Então assim, aquelas pessoas não estão preparadas necessariamente para ver uma cena, né? Às vezes estão no meio de uma festa e a gente vai fazer uma coisa e ver esse crescimento do corpo dela tendo que lidar com esses diferentes públicos. Isso é muito bonito. E pelo exercício também de fazer muitas vezes e ver em diferentes lugares, eu gosto muito. Yara, Sérgio, eu agradeço por vocês terem apresentado um pouco do trabalho de vocês e desejo uma excelente apresentação também. Obrigada. A gente encerra agora o Observatório Cultural agradecendo também a FUNESC, a Fundação Espaço Cultural, por receber mais uma vez o nosso Observatório Cultural. A gente tem um próximo encontro no próximo programa e eu deixo vocês com imagens do espetáculo PEBA. Tchau, tchau.